Irmãos, 3 coisas eu quero trabalhar. O tema dessa mensagem que o pastor nos confiou era restaurando o sacerdócio. É isso, pastor? Entenda que existe uma coisa na minha e na tua vida que, se não for restaurada, o resto todo não vai continuar. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas. Então, irmão, se eu e você não fizer uma restauração da nossa comunhão de oração com Deus, não vai adiantar. Então não poderia deixar de começar aqui falando em 1 Pedro 3,7. Se puder colocar na mídia. Entenda que há uma necessidade de uma restauração de oração com Deus. Irmãos, porque mais do que você orar, essa oração ela tem que chegar, sim ou não? Mais do que você orar, ela tem que surtir o efeito esperado, sim ou não? É a mesma coisa você chupar uma bala com plástico, sim ou não? Você ganhar um presente, mas não poder desembrulhar. É assim que acontece se você não entender que há uma relação com Deus que precisa ser restaurado. E, irmãos, essa restauração está no convívio com a sua esposa. Está no convívio com a noiva de Cristo. Irmãos, entenda que essa é uma noite de uma palavra profunda, onde que aqui não é só a mulher aqui, mas é a noiva também. Que ele fala: olha, maridos, sim ou não? É aquele que já casou com a noiva. E se você está aqui, você já casou com a noiva, você já tem uma relação com ela. Ele fala: olha, coabitai, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Irmãos, os homens, aquele que Deus escolheu, que somos nós, temos que nos mostrar sábios no convívio da igreja. Nós temos que ter sabedoria para conviver com a nossa esposa. E a sabedoria não é de conhecimento, mas a sabedoria ela vem do que? Do temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então Deus chamou a mim, chamou a vocês, para que nós façamos a diferença, não só no nosso lar, mas no convívio. As pessoas têm que ter referência humana. Da nossa boca tem que sair palavras sábias. Não pode ter jogo de interesse, não pode ter panela, não pode ter espírito de confusão, não pode querer ocupar o lugar do outro. Mas nós temos que ter sabedoria para perdoar, para conviver, para se relacionar. Porque senão, irmão, as nossas orações não vão chegar. Olha só, ele continua dizendo: tratem-nas com honra. Tratem-nas com honra. Irmãos, honrar é fazer a mais. Honrar não é fazer aquilo que você deve fazer, é fazer um a mais. Irmãos, honrar é fazer com que, tem uma tradução no dicionário que é fazer com que uma pessoa tenha boa fama na sociedade. Irmão, você tem feito com que a tua mulher tenha boa fama? Ou você é uma boca que calunia a tua mulher fora de casa? Você tem feito que a noiva tenha boa fama? Ou você tem sido uma pedra de tropeço para a igreja? Convive, mas no dia a dia fala mal do pastor, dos irmãos, da célula, do líder. Irmão, nós somos homens, e Deus nos chama à sabedoria. E a sabedoria é o princípio. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus nos chama hoje para uma palavra diferente, para que você entenda. Deus confia em você. Deus ele está aqui não para te acusar, mas dizer: filho, eu te amo. Mas eu preciso que você comece a ter entendimento, a se relacionar com a sua esposa, para se relacionar com a minha noiva, porque você já casou com ela. Se você está aqui, você é batizado. Aleluias. Olha que ele continua dizendo: como parte mais frágil. Irmão, tem gente que se relaciona com uma mulher como se fosse homem. Às vezes você está achando que está falando com uma mulher no bar,
ou como se ela fosse um companheiro de futebol. Não, irmãos, ela foi feita só de uma costela. A mulher, ela é mais frágil que você. Não adianta você querer falar com ela como se você estivesse falando com um homem. Você não pode tratar ela como uma parte frágil. E não esqueça, ela faz parte da noiva. Irmãos, nós temos que entender que a noiva é frágil. E Deus nos levantou para tratar bem essa noiva. Deus nos levantou para falar com ela com maneira sábia, com maneira honrosa, com maneira que ela se sinta, olha, há alguém me protegendo, porque sabe da minha fragilidade. Por isso que Deus te deu músculo, te deu força. Não foi para oprimir, foi para proteger. E Ele continua dizendo, como co-herdeiro do dom da graça da vida. Entenda, irmãos, que o mesmo sonho que Deus tem para você, Ele fala co-herdeiro. O que é co-herdeiro? Aquele que tem direito à mesma parte da... E você tem se colocado a mais dentro da sua casa, talvez, achando que você tem mais direito. Porque às vezes você é pastor e você acha que você está acima da noiva, porque você está com o microfone e ele está falando, ei, a minha noiva tem a mesma herança que você. Entende, irmãos, que eu estou fazendo uma comparação, porque de repente teólogos de plantão vão querer levar literalmente a palavra, mas Deus está falando comigo, com você, e o Espírito Santo está visitando seu coração nessa noite, entendendo que Deus levantou homens para que hajam de maneira sábia, para que trate as mulheres com honra, para que trata elas como mais frágil, como co-herdeira da graça, porque senão, para que não seja interrompida as suas... Irmão, você está orando e aquele negócio não resolve, não se relaciona bem com a esposa, não se relaciona bem com a noiva, desonra a noiva, oração não sobe, grosseiro com a noiva, oração não sobe, não trata a noiva como co-herdeira da graça, oração não chega. Mas Deus nessa noite está te dando uma direção para você meditar. Há uma necessidade de mudança de comportamento, porque senão não vai ter relação de comunhão com o Pai. Aleluias. Há uma restauração aqui nessa noite de direção. E eu gostaria que vocês lessem 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Então a primeira parte que nós trabalhamos é: restitua a forma de se relacionar com a sua esposa e com a noiva, para que as suas orações cheguem no... Quem pode dar um glória a Deus aqui? Ele começa dizendo: houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraiminita, Zufê. Entenda que ele fala: houve um homem. Irmãos, entenda que Deus está chamando aqui homens. E não adianta você ser homem com a mentalidade de menino. É homem, mas continua pensando mais no futebol do que na sua casa, pensando mais no videogame do que na sua casa, pensando mais em acordar tarde do que na sua casa, achando que os compromissos podem ser feitos de qualquer maneira, que a responsabilidade da criação dos filhos é só da sua esposa. Há uma necessidade de você entender que Deus te chamou como homem, e há uma responsabilidade espiritual sobre o seu lar. E se você não se comportar dessa forma, as consequências vão ser para você, para a sua família e para a sua descendência. No versículo 2 ele vai dizer, olha só: ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não. Quantas mulheres esse homem tinha?
Uma das coisas, irmãos, que nós temos que falar aqui, que Deus fez uma Eva para você. E o adultério tem sido uma coisa muito frequente. E aqui, irmãos, eu não vou falar sobre a infidelidade, mas eu vou te falar que aquele que esteja de pé, cuide para não cair. Aqui não é para que venha alguém com pedras atirar sobre a sua infidelidade, mas é te alertar que existe um inimigo querendo te derrubar. Porque veja bem, olha só, ele falava assim, ó, e tinha outra mulher, Penina tinha filhos, Ana porém não. Irmãos, o inimigo vai querer te confundir, mostrando a alguém, outra pessoa que tem o que a tua mulher não tem. E às vezes os problemas do dia a dia, você fala, não, eu acho que eu vou gerar com ela aquilo que eu não consigo gerar na minha casa. Entenda, irmãos, que uma casa subdividida, se o teu coração estiver dividido, e aqui eu chamo mais uma vez a atenção da noiva. Irmãos, ou o teu coração está dentro da igreja com a noiva, ou ele vai estar dividido com outras coisas que vão fazer com que você gere os teus frutos do teu desejo. Tem gente dividida a noiva, colocando outras coisas, tem adorado mais o mundo, está querendo ficar aquele crente Raimundo, um pé no mundo, sim ou não? Irmãos, Deus ele te chamou para adorar um único Senhor. E dentro do teu coração, às vezes, você quer o filho da Penina. Por quê? Porque talvez não é o tempo, você não consegue gerar o fruto com Ana, porque há algo de Deus especial para você, mas no teu imediatismo, você está se deixando seduzir pelo mundo, seduzir pela amante. E às vezes o inimigo tem te derrubado e te trazido vergonha. Mas Deus está falando, ei, se fui eu que toquei em Ana, fica com ela estéril, porque o que vai sair daquele ventre vai te surpreender. Se Deus te chamou aqui na igreja, entenda que pode parecer que não mudou nada na tua vida, pode parecer que está tudo estéril, que nada dá fruto, não mudou o casamento, não mudou o emprego, não mudou a vida financeira, não mudou o filho, mas Deus vai falar, entenda que quem fecha a madre sou eu, e quem abre a madre sou eu. A Bíblia diz que os filhos são presente e herança do Senhor. Então, irmão, não tenta fazer igual Abraão, igual Sara, tentar ajudar Deus. Não, espera, Ele vai te surpreender. Próximo. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Próximo. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. Entenda, irmão, que a hora que você não tem foco, aquilo que era para ser depositado só para Ana, começa a ser dividido. E aí você divide com pecados maiores e com pecados menores. Os pecadão começam a gerar pecadinho. E a Ana está sozinha, estéril. E você está lá. E de repente você está investindo mais nos relacionamentos fora da sua casa, com seus amigos. Você está se dedicando tanto no seu trabalho, e você tem esquecido aquilo que Deus tem te confiado. Você tem colocado tanto a sua dedicação aquilo das coisas do dia a dia, mas a noiva tem ficado sozinha. Irmão, e quem vai subir é a noiva. Há um compromisso hoje que Deus está falando comigo, com você. Eu te escolhi para cuidar da minha noiva. Há aquele remanescente que Jesus está chamando, que antes da volta dele seja os escudos para que a noiva não se perca. E quantas pessoas, irmãos, têm se perdido pela nossa omissão? Porque nós não temos tempo. Nós só temos tempo para o problema, nós não temos tempo para quem resolve o problema. Nós gastamos energia para aquilo que a gente não tem como resolver,
mas não gastamos energia para aquele que resolve aquilo que a gente não consegue fazer. Irmãos, não deixe o inimigo te enganar. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas lhe serão. Tem uma frase que fala, muito conhecida na Bíblia, fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá. Irmão, mas esse versículo está incompleto, porque ele fala assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Entenda, irmãos, que tudo está entre primeiro buscar o reino, porque às vezes você está querendo vencer o diabo resistindo a ele. Você só vai resistir ao diabo se primeiro você se sujeitar a Deus. Há uma necessidade de hoje você ter um entendimento diferente, para que Deus possa te usar de forma plena. Sim ou não? Ninguém compra uma Ferrari para andar 100 por hora, irmão. E se é uma Ferrari, está andando 80. Deus quer colocar você na atividade máxima. Próximo. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado. Irmãos, entenda que não adianta você querer fazer mais, sabendo que Ana sabe que você está dividindo parte com Penina. Tem gente que acha que por muito fazer por Deus, Deus não está vendo que está dividindo as coisas com o mundo. Ah não, mas eu faço muito. E o problema dela, quem resolve é Deus. Entenda que aquilo que você acha que não é para você, você joga para Deus. E aqui entenda que não adiantava ele fazer o sacrifício, porque olha o próximo versículo. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Irmão, entenda que talvez a tua mulher não sabe nem onde você anda, mas o inimigo fica irritando ela, e é por isso que você não tem paz na tua casa. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas às vezes você tem sido a porta que tem aberto para que o inimigo traga contenda dentro do teu lar. Tem irritado os seus filhos, irritado sua esposa, irritado seus funcionários, porque você quer trazer Penina junto com Ana. Você continua alimentando Penina e os filhos de Ana, e você tem massageado o teu ego falando, não, mas a porção dobrada eu dou para Ana. Aleluia. Deus quer a tua fidelidade. Deus não quer que você divide. Próximo. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não. Entende, irmãos? Que Ana sabe que aquilo acontece ano após ano e você não muda. E não adianta você achar que aquilo que você está fazendo é suficiente, porque você sabe as lágrimas que a tua esposa tem derramado, e você sabe que a noiva tem chorado pela tua omissão. Irmãos, e ninguém feliz come. Olha só, ela chorava e não comia. Entende, irmãos, que não adianta você achar que é suficiente. Eucana achava que era suficiente, mas a esposa continuava chorando, perdendo a fome. Próximo. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E a pergunta que eu faço hoje é, você tem se preocupado por que tua esposa está triste? Por que ela tem chorado? Ou você acha que você é suficiente para dizer, olha, aquilo que o teu coração teu vazio, acha em mim, porque é assim que Eucana se comportava. Ele falou, eu sou melhor do que 10 filhos. Mas entenda que há uma expectativa da tua esposa,
E que Deus hoje está falando: ei, a expectativa da tua esposa não é você, ela tem sonhos. E você, como sacerdote, vai entender como você vai ajudar com que ela volte a comer, com que ela volte a sorrir. Porque hoje Deus restitui o sacerdócio na sua casa. Hoje há uma liberação de unção sacerdotal, para que você entenda que há algo de Deus, sim. É Deus que tinha fechado a madre, sim. Mas é pelo poder da palavra, pela interferência do sacerdócio, que o milagre vai acontecer. E Deus aqui hoje está dando autoridade para homens chegar na sua casa e dizer: ei, minha esposa, eu vou orar por você. Eu não vou querer mais dar só a porção. Eu não sou só um provedor financeiro. Eu vou ser agora, a partir de hoje, o provedor espiritual dessa casa. Porque enquanto ele estava lá, quem se debruçava, quem orava, quem fazia propósito com Deus, era Ana. Mas Deus te chama a você ser a cabeça espiritual da tua casa. Próximo. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Entenda, irmãos, que tem mulheres se levantando porque tem sacerdotes ficando sentados em casa. Tem mulheres que têm se levantado em prós, em causa espiritual dentro da casa, porque o sacerdote tem ficado sentado. E hoje, agora, Deus vai te colocar como sacerdote na sua casa. E o sacerdote sentado nunca vai entender o que está acontecendo, pastor Fernando. Próximo. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Próximo. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão. Existe uma mulher querendo algo de Deus, e que o ápice daquilo é devolver o sonho realizado para o próprio Deus. Irmãos, a Bíblia diz: olha, você não tem porque pedes mal, pedes para usar nos seus próprios deleites. E aqui Ana rasga o coração dizendo: Senhor, eu quero, mas é para ti. E Deus está hoje falando comigo, com você: ei, meu amado, para de construir coisas que ficam só aqui. Constrói coisa que quando eu te der, volta para mim. Quanto você tem plantado no mundo espiritual? Quanto você tem regado no mundo espiritual? Aleluias. Há um renovo de Deus hoje na casa. Próximo. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Primeiro um sacerdote sentado, depois um sacerdote numa distância, que não consegue ouvir o que a sua noiva pede. Irmãos, às vezes você não está tendo paz em casa porque você não consegue ouvir tua esposa. Sabe por que você não consegue ajudar na igreja? Porque você não para ouvir o clamor da igreja. Sacerdote sentado, e numa distância que não consegue ouvir que aquela mulher estava falando: Senhor, o que eu quero é para ti. Próximo. Como Ana orava e silenciosamente seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse a embriagar. Sentado, à distância, você não vai conseguir entender aquilo que sua esposa tanto tem clamado a Deus. E você vai ter uma ideia distorcida do problema que está acontecendo na sua casa.
Olha a distância, ela pede um filho, ela pede algo para Deus. E o sacerdote entende que ela estava bêbada. Deus, Ele quer curar você como sacerdote hoje nessa noite. Ele quer te colocar você de pé e Ana sentada. Ele quer você murmurando palavras para abençoar Ana, não ela murmurando palavras. Ela quer você gemendo no lugar dela. Próximo. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o... E às vezes você está lá subjulgando a sua esposa, dizendo: até quando? Até quando você vai continuar assim? Até quando? Até quando? E Deus está dizendo: até o dia que você entender que você é o sacerdote da casa. A tua família às vezes vai continuar gemendo até você entender que você é o sacerdote da casa. Até entender que a madre estava fechada porque precisava de um sacerdote abençoar aquela mulher. Havia algo espiritual que precisava ser liberto, profetizado. E nessa noite há uma liberação para aqueles que vieram. Por isso que se sinta honrado, porque há uma liberação hoje de graça sobre a minha e a sua vida nessa noite. Próximo. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ana está nos ensinando a ser sacerdote nessa noite. Ana está dizendo: ei, começa a derramar a tua alma. As pessoas podem estar te julgando errado, continua derramando. As pessoas podem estar sentadas de longe assistindo, continua derramando. As pessoas podem estar achando que você é ansiosa, que você é isso, continua derramando. Porque aquilo que não era entendido, que não era visto, Deus vai dar graça. Próximo. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando até aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Próximo. Ele respondeu: enquanto ele estava sentado à distância, enquanto ele não conseguia ouvir, conversar as necessidades daquela mulher, ele não conseguia abençoar. Mas a partir do momento que ele se aproxima, que ele ouve, agora sim, ele vai liberar uma palavra. E olha o que ele diz para essa mulher: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Deus está dando autoridade agora aqui para nós homens, para nós pastores, para que a gente imponha as mãos, ouça as necessidades e diga: no nome de Deus de Israel, que Ele conceda o teu pedido segundo a vontade dEle. Entenda que, olha, quando você começa a entender o que a tua esposa, o que a igreja necessita, olha como começa a mudar. Próximo. Ela disse: espero que estejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais. Entenda que quando você começa a ter uma relação de comunhão com a tua esposa, de abençoador, de sacerdote do lar, volta a fome, volta a esperança, volta a alegria. Próximo. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Aleluias. Não era Eucana que estava oferecendo para ela as coisas, sim ou não? Não era ela que estava orando sozinha lá, sim ou não? Havia comunhão de oração entre eles? Não.
Mas quando o sacerdote agora assume a sua posição, entende a necessidade, lança uma palavra profética, aleluias. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas raiou o dia para eles. Raiou o dia. E a Bíblia diz que quando a luz chegou, eles se levantaram. Irmãos, quando a luz chegar na tua casa, o inimigo pode ter te derrubado, mas Jesus vai te levantar. Aquilo que não tinha razão mais para adoração, agora há uma palavra, há uma comunhão, e a adoração volta, porque eles falam, e eles adoraram o Senhor. A comunhão voltou, a oração subiu. Eucana teve relações com sua mulher, e o Senhor. Entenda, irmãos, que quando você se relaciona com Deus, quando você se relaciona com o espiritual da tua esposa, você volta a ter comunhão sexual com a tua esposa. E aquilo que você talvez estava querendo com a Penina, querendo com a não sei com quem, Deus traz de novo a comunhão para o lar. Entenda que uma das formas do inimigo te afastar da tua esposa é você parar de ter relação sexual com ela. E entenda que o tempo vai passando, a idade vai chegando, doenças acontecem, tanto no homem quanto na mulher. E uma das estratégias do inimigo de se afastar é colocar vocês apenas para dividir problema, mas que vocês não acordem mais para imaginar que amanhã chegou, que vocês levantem junto, que adorem ao Senhor, tenham uma relação sexual e fala, agora nós vamos enfrentar o mundo. Há uma comunhão física e espiritual que Deus quer resgatar no meu e no teu casamento. Mas há uma forma de se relacionar para que isso aconteça. Há uma comunhão estabelecida. E aquilo que parecia impossível, próximo. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Entenda que aquela oração, aquela angústia, aquilo que você tem pedido a Deus, que as orações estavam impedidas pelo teu comportamento, talvez de sacerdote, ficando sentado numa distância muito grande, que você não sabia as necessidades da noiva, da tua esposa. Mas a partir do momento que você toma uma posição diferente, assume o teu compromisso como sacerdote, aquilo que você tem pedido vai ser, Samuel, eu pedi. Há uma responsabilidade. Aleluia, pastor. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, pastor Fernando. Amém é o quê? Aleluias. Trabalhamos 2 pontos. No capítulo 2, versículo 12. Quando nós lemos que Eli tinha 2 filhos. E aqui agora eu vou começar a tratar sobre a responsabilidade. Nós tratamos como a relação com Deus, a nossa responsabilidade como marido. Mas agora Deus vai começar a falar comigo e com você sobre a responsabilidade nossa como pai. E isso não é só como pai, porque hoje envolve o espiritual, mas também é como pai espiritual. Há uma obrigação nossa com Deus, antes do que nossos filhos. E ele diz o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com. Mas nós não tínhamos lido que eles eram sacer. Entenda, irmãos, que não adianta o teu filho estar na igreja e ele continuar sendo ímpio.
Não adianta eu querer me esconder, achar que eu estou pregando e saber que os meus filhos continuam como ímpio e eu fingir que não estou vendo. Há uma responsabilidade na palavra de exortação. Versículo 17. E por que eles eram taxados como ímpios? Porque eles eram reprovados aos olhos do Senhor. Olha o que ele disse: o pecado desses homens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do... Irmãos, quando nós não somos fiéis a Deus naquilo que Ele espera que a gente oferta, porque a Bíblia diz que esses homens pegavam da oferta mais do que eles tinham que pegar. E Deus está aqui chamando homens para ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porque, irmãos, nós somos filhos. E como a gente negligencia aquilo que Deus espera de nós, entenda que haverá uma retaliação. Não é do inimigo não, é do próprio Deus. Porque o 10% teu é 100% na vida daquele que não tem. Os 10% teu é 100% daquele que está com necessidade. Aquela pequena oferta tua é a primeira porta de uma igreja que está sendo aberta. E nós somos chamados para anunciar o reino, dar condição para que esse reino evolua. E não adianta a gente ser filho de Eli. Deus está olhando e falando: continua com o comportamento de ímpio. Aleluias. Mas mais uma vez, Deus te chamou hoje aqui não para uma palavra de confronto só, mas para dizer o tanto que Ele te ama, e que você tire essa dependência de controle e só construa a arca. Confia nele, que do mais Ele fará. No versículo 22, ele vai dizer assim: Eli repreende os seus filhos. Eli já era bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do... Entenda, irmãos, que o tempo vai passar para mim e para você. E Eli ficou 40 anos sem repreender os filhos. E às vezes a gente vai deixando, e a pessoa continua na igreja, comportamento de ímpio. Ou nós estamos na igreja, comportamento de ímpio, e parece que nada acontece. Irmão, não deixa o tempo passar e o teu comportamento não mudar. Ele só negava os dízimos, as ofertas, se prostituía. E aqui eu não falo só da prostituição carnal, eu falo da prostituição espiritual, que às vezes dá uma apertadinha, vai levar para benzer. Dá uma apertadinha, já começa a murmurar. Nem falo de fazer campanha para outra coisa, para não ser polêmico. Mas, irmãos, não é o nosso caso. Mas Deus nos chamou para ser esses pilares que vão chegar com amor e carinho nessas pessoas em fases vulneráveis da vida, e vão fazer com que o inimigo não faça com que eles caiam, porque nós seremos a coluna. Porque Deus não nos chamou para ver ninguém cair, mas Ele nos chamou para não deixar as pessoas cair. É por isso que Ele enviava os discípulos 2 a 2. A Bíblia fala que um nó de 3 pontos é muito mais forte, sim ou não? Então nós temos que ser essa coluna, nós temos que ser aquele que anda de 2 em 2, nós temos que ser aquele nó que é difícil de desatar. Mas nós temos que chegar naquele irmão, naquela irmã, e falar: meu irmão, com todo carinho, meu irmão, mas você quer abrir seu coração? Tá tudo certo, não tem nada para mudar. Aleluias.
Nós temos que ser verdadeiro com as pessoas. A Bíblia diz que ele mandava 2 a 2, pregando o evangelho da verdade, expulsando os demônios e curando as pessoas, ungindo com óleo. Essa é a direção que Deus nos deu: pregar a verdade, libertar as pessoas que estão sendo obsediadas e curar as pessoas. Deus nos chama para ser cura emocional, física, espiritual, naquilo que a gente puder fazer, porque qualquer um pode ungir alguém, e aquilo que não for espiritual, Deus vai prover no material. Por quê? Porque o possível é para nós, o impossível é para Deus. Próximo. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fizeram. Gente, você acha que essa pessoa está repreendendo alguém? Você acha que... Imagina assim: olha, eu estou sabendo, todo mundo está falando mal de vocês. Você acha que essa pessoa vai ter medo de alguém que está repreendendo alguém assim? Próximo. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria... Irmãos, não parece forte? Não parece que Deus não permitiu a repreensão? Capítulo 3, versículo 13. Entende, irmãos, que há um tempo para todas as coisas. E se você não fizer, não vai mais adiantar, porque o próprio Deus não vai permitir. Deus escolheu o sacerdote Eli, fez uma promessa para ele, que colocaria ele dentro do altar. Fez uma promessa para a descendência, assim como chamou a mim e a você. Só que continuaram tendo uma vida ímpia, não era fiel, continuava se prostituindo, e o pai fingindo que não estava vendo. E é por isso que tem muitas igrejas fechando, porque eu não estou me preocupando com aquelas que estão crescendo pela mentira, eu estou preocupando aquelas que estão fechando por ausência da verdade. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. O pai tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Mas nós vivemos uma sociedade de mimimi, onde que se vê uma palavra mais dura, nem chama mais para pregar. Onde quer se castigar a criança, mas é o adulto que tem que ouvir a verdade dura. E entenda que se Deus te chamou hoje aqui, Ele te chamou porque você é homem, e há um compromisso assumido diante de Deus. E Deus te chama como soldado, como homem, porque se você não fizer, quando for tarde, Deus não vai mais permitir. Ele perdeu o temor. Ele perdeu o temor porque o tempo, o excesso de microfone, o excesso de religiosidade, nunca aconteceu nada. Acho que nem é tão errado mais assim. Mas Deus levanta um homem, chega para Eli e fala: Eli, a casa caiu, para você e para os teus filhos. E olha a reação de Eli. Capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que parecer melhor. Entenda que há uma sentença sobre ele, sobre os filhos dele, sobre o ministério dele. E a reação dele é: não tem mais temor a Deus. Entenda, irmãos, que Deus não te chamou para ser religioso, para que você venha aqui
iniciar uma vida com fé e terminar uma vida sem fé. É entrar querendo mudar e terminar como se nada fosse importante. Porque com Deus o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Porque o mundo, um abismo chama o outro, mas com Deus é de glória em glória. Deus te chama para cada vez estar melhor. Deus te chama para cada vez ter mais sede. E infelizmente quando eu olho essas pessoas falar, você está queimando, porque eu estou queimando e eu não vejo nada disso. É um monte de gente cantando que está queimando, que podia até desligar o ar-condicionado, que nem fazia nada de diferença. Mas Deus nos chamou aqui hoje para algo diferente. Deus chamou homens que vão fazer a diferença. Há uma sentença de morte agora para esses filhos. Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. A arca da aliança significava a presença de Deus. Há um levante agora, uma guerra a ser enfrentada. E há pessoas que acham, porque é filho do pastor, ou que está há muito tempo na igreja, acha que tem a presença. E olha aqui, então mandaram trazer a arca. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança. Eles carregaram a arca. Fique de pé. Versículo 7. Irmãos, entenda que o inimigo sabe que quando a presença de Deus chega, o medo aparece neles. A arca da aliança estava lá, sim ou não? Os filhos de Eli estavam lá, sim ou não? Isso quer dizer que a presença de Deus não quer dizer que Ele tenha aprovado aquilo que você tem feito. O agir de Deus contra os inimigos não quer dizer que Ele tenha aprovado a nossa conduta. E quando a arca da aliança chega, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nós nunca nos aconteceu uma coisa dessa. E ele fala no 9: sejam fortes. Irmãos, entenda que a partir do momento que você coloca uma camisa de Cristo, os seus inimigos que vão se levantar com você vão ser inimigos que vão ser fortes. Vão ser homens experimentados de guerra. Serão gigantes. Porque não é contra você, é contra aquilo que vem com você. Eles sabem que apesar de eles estarem com medo, eles sabem que o medo não vai ser suficiente. Então eles vão lutar com todas as forças. E eles falam: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. E Deus está falando: o inimigo tem se comportado como vocês deveriam se comportar. Era esse comportamento que eu esperava de você, Ofni e Finéia. Era esse comportamento que eu esperava de você, Eli. Aleluias. Mas infelizmente aquele que se fez forte foi aquele que era o inimigo. E no versículo 11 ele diz: a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Irmãos, a gente fica muito triste quando alguém morre fora da presença de Deus. Agora você imagina alguém morrer
na presença dEle. Irmãos, Deus está hoje falando comigo e com você, que tem muitas pessoas que acham que carrega a arca, mas vão morrer na presença do Mestre. Mas hoje aqui há uma unção, há um renovo espiritual, há um novo de Deus para mim e para você, de relacionamento com a nossa esposa. Há um novo de Deus no relacionamento com a noiva. Há um novo de Deus no relacionamento com o nosso ministério. Há um novo de Deus no relacionamento com os nossos dízimos, nossas ofertas. Há um novo de Deus na nossa fidelidade do Deus único que a gente serve. Aleluias. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez, Pai, trazer a Tua palavra. Meu Deus, que essa semente, meu Deus, venha alcançar, meu Deus, um terreno fértil. Meu Deus, não nos prenda, Pai, nas acusações, nas exortações, Pai, das acusações do inimigo. Mas Deus, coloca em nós, Pai, essa advertência de amor com que o Senhor nos falou hoje. Pai, venha nos transformar, Pai, e venha nos fazer fortes na Tua presença, Pai. Venha nos fazer amado na Tua presença, Pai. Meu Deus, e quando a Tua presença chegar, que a gente possa chegar e se alegrar, e que aonde a Tua presença estiver em nós, que não haja morte, mas que haja vida. É que eu lhe peço e profetizo e agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.